Bom, irmãos, nós temos meditado nesse mês de novembro uma série baseada no texto de Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, foi o capítulo que nós lemos aqui no início do culto. Mas meditar sobre as características daquele amor, não na perspectiva daquilo que nós precisamos fazer aos outros, aquilo que nós temos que fazer, as tarefas e obrigações que o amor demanda da gente, mas a ideia é a gente meditar no quanto o amor de Jesus funciona dessa maneira aqui. E como João fala na sua epístola, dizendo que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, é que à medida que a gente vai entendendo e compreendendo o amor de Deus por nós, essa grandiosidade ela vai transbordando e vai ensinando a gente também a amar, vai ensinando a gente também a se relacionar, tanto com as pessoas como com as circunstâncias que estão e fazem parte, do nosso redor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, há tantas características para o amor, e dentre elas diz que o amor é paciente, e logo no finalzinho do versículo 7 diz que o amor tudo espera. E essas duas expressões, elas são bem parecidas, elas têm ideias bem semelhantes. A ideia é a gente conversar sobre esse tempo da espera, esse tempo da paciência, esse tempo da esperança que o amor oferece, que o amor tem para a gente. E eu queria pedir que você abrisse em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40 até o finalzinho desse capítulo, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. À medida que a gente entende como Jesus amava, como Jesus comunicava o amor do Pai, e à medida que a gente se sente amado por Jesus, em meio às situações que são narradas no Evangelho, e que com certeza conectam com as situações que acontecem na nossa vida real, na nossa narrativa de vida, à medida que nos vemos em Jairo, à medida que nos vemos na filha de Jairo, à medida que nos vemos naqueles que estavam tocando as flautas por causa daquele velório, à medida que nos vemos nessa mulher que estava enferma, à medida que nos vemos nos discípulos de Jesus que andavam e visualizavam tudo isso que Jesus fazia e falava, à medida que nos visualizamos como a multidão que comprimia Jesus para receber alguma coisa dele, e com características diferentes, com circunstâncias diferentes, histórias de vida diferentes, pré-requisitos, preconceitos e tantas outras coisas que fazem parte da vida da gente, mas nos deparamos com Jesus lidando com pessoas reais, na vida real, sem fantasiar, sem colocar maquiagem, tocando onde precisa ser tocado de verdade, na hora certa que Jesus sabe qual é, como um cântico bem antigo que a gente cantava aqui na igreja: Jesus é plano melhor, nunca chega atrasado. Airley, tu pode dar um Lá maior, que eu vou. Quem dera, e quem dera. E nunca chega atrasado. Jesus age no tempo certo, é o tempo dele, não é a nossa hora, é o jeito dele, é a maneira dele, e as coisas acontecem na vida da gente, grande parte delas, não do jeito que a gente gostaria, desejava, sonhava, e não do jeito que a gente planejou. Tem um filme que expressa bem isso, que é antigo, passa só já em sessão da tarde, chamado Clique. Você já viu esse filme? Clique, o ator, ele tem um controle remoto nas mãos. O que é que você faria se tivesse um controle remoto que tem poder para parar a Terra e mudar todas as circunstâncias?
Ele tinha um controle remoto na mão. E aquilo que para ele naquele momento era um grande sonho, era uma grande liberdade, se tornou uma grande prisão. E é esse que o filme vai mostrando para a gente. Jesus está lidando com gente assim, real, que tem o controle nas mãos, que acha que controla, mas que muitas vezes é empurrado para situações em que não controla mais nada, não controla mais o coração, os sentimentos, a mente, não controla mais as situações, as pessoas, as circunstâncias e muito menos a Deus. É Ele que a gente não consegue controlar de jeito nenhum. Vamos ler e à medida que a gente for lendo, você vai ver o quanto que faz parte do amor de Jesus esperar. Faz parte do amor de Jesus ter esperança também. Faz parte do amor de Jesus ter expectativas. E há um tempo para que as coisas aconteçam dentro do amor de Jesus por nós. A partir do verso 40 de Lucas capítulo 8, você vê que alguém não tem Bíblia, de repente pessoas que estão chegando à igreja ainda, você pode oferecer e todo mundo lê junto aqui. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo. Esse homem era importante, ele era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, o quê? Vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse o quê? Não temas, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou se lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lemos a tua palavra e a gente pede que de maneira muito simples o Senhor fale ao nosso coração e renove em nós aquilo que permanece: o amor, a esperança e a fé, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você imagine só a situação. O Jairo, que era chefe da sinagoga, ele era um cara importante naquela cidade. E talvez
ou muito provavelmente, o fato dele ser chefe da sinagoga é justamente porque ele era uma pessoa importante, socioeconomicamente falando, e também com um nível de status religioso grande nessa região que Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, que era uma região formada por várias cidades pequenas, que Jesus vai caminhando de uma para outra, através de um barco, através de uma caminhada, e é assim que a gente vai lendo nos evangelhos de Jesus. Jairo está diante de uma situação possivelmente repentina e que já saiu do controle das suas mãos. Aquilo que ele tinha de mais precioso está morrendo. É a sua filha. Sua filha que provavelmente tem mais ou menos a idade dessa mulher, ou da idade do tempo de sofrimento dessa mulher do fluxo de sangue. Sua filhinha, ainda uma criança, entrando na fase da adolescência, essa sua filhinha está morrendo. E a situação chegou às últimas, ao ponto do chefe da sinagoga fazer aquilo que nenhum judeu faria naquele momento ali, a não ser que estivesse crendo realmente em Jesus. Ele foi pedir ajuda a Jesus. Ele foi pedir ajuda àquele que os judeus diziam que era filho de Belzebu, àquele que os judeus diziam que estava falando coisas completamente contrárias à religião da época, contrárias ao status social que os judeus gozavam na época dentro do Império Romano e que precisavam continuar com isso. E esse cara, por ser chefe da sinagoga, no seu status social, demandava a ele algumas tarefas, demandava a ele algumas limitações, e provavelmente essa seria uma delas. Mas é aquele tipo de situação que o status quo não segura, que a gente está disposto a perder a sinagoga, está disposto a perder o emprego, está disposto a perder qualquer coisa para trazer vida àquilo que a gente acha mais importante na vida, que é a nossa filha. A filha está morrendo. Aquele homem vai ao encontro de Jesus porque ele tem ouvido que onde o reino de Deus chega, pessoas são curadas, mortos são ressuscitados, aqueles que eram cegos passam a enxergar, os surdos ouvem, os que não andavam passam a andar, aos pobres está sendo revelado o evangelho da paz. Esse homem está ouvindo que por onde Jesus está passando e onde o reino de Deus está chegando, coisas novas estão acontecendo. E talvez a última esperança que esse homem tivesse fosse que Jesus realmente resolvesse o seu problema. É interessante porque aquele homem, na sua aflição, ele só precisava ouvir uma palavra de Jesus. E ele voltava para casa e a sua filha estaria curada. Uma só. Jesus não precisava ir até a casa dele. Jesus não precisava percorrer aquele caminho com o homem aflito ao seu lado. Uma só palavra que Jesus dissesse estaria resolvido, como Jesus tinha feito em outra situação. Mas Jesus diz àquele homem que vai até a casa dele. E aí a narrativa que começa a colocar cores na situação, diz para a gente que à medida que Jesus ia para a casa daquele homem, as multidões iam apertando, um bocado de gente ia apertando ele. Não sei você, mas eu teria feito de tudo para abrir caminho para Jesus passar. Se pudesse um helicóptero, alguma coisa que eu vou colocar Jesus nas costas e sair correndo com ele, alguma coisa a gente faria para que Jesus chegasse mais rápido até a nossa casa. Mas aquela multidão está lá apertando Jesus. Se o Jairo tivesse o controle remoto nas mãos, facilmente ele resolveria a situação. Dava um pause ali, tirava Jesus
e depois dava o play e saía correndo com Jesus até a sua casa. Só que no meio da multidão havia também uma mulher. Essa mulher, diferente de Jairo, não é revelado o nome dela. Essa mulher, ela não está com a situação urgente para resolver, porque a sua situação ela não aconteceu do dia para a noite. A situação daquela mulher dura 12 anos. E não é 12 anos de uma doença simples. É 12 anos de um fluxo de sangue, um fluxo vaginal, uma menstruação, uma infecção no seu útero, que não somente deixava ela fraca fisicamente, não somente prejudicava a sua força, o seu vigor, mas um tipo de doença que fazia com que ela fosse considerada como uma mulher imunda, religiosamente falando. E por ser imunda, precisava ser afastada dos ambientes de culto, dos ambientes religiosos, de dentro da sinagoga, porque aquela mulher, por causa do seu fluxo de sangue, em que ela não poupou esforços para resolver, diz o texto para a gente que essa mulher, ela deu tudo que ela tinha. Ela pegou a sua poupança, ela pegou a sua casa, seu carro, ela vendeu tudo, ela procurou melhores médicos que tivessem naquela época, para que pudesse resolver o seu problema. Há um sangue que está jorrando, e à medida que isso acontece, há uma força e um vigor que está se perdendo cada vez mais. Essa mulher, ela é fraca fisicamente, ela se sente imunda espiritualmente e ela é completamente excluída socialmente. Essa mulher, no meio da multidão, vê uma oportunidade de tocar Jesus. E quando ela toca Jesus, ela é curada instantaneamente. E enquanto tudo isso está acontecendo, Jairo está ficando mais careca. Porque Jesus para e diz assim: alguém me tocou. Jairo começa a puxar os cabelos. Meu Deus do céu, quem foi que inventou tocar Jesus nessa hora? Alguém me tocou. E Jesus procura, e Jairo está lá esperando, sabendo que sua filha está prestes a morrer. E por causa de alguém que tocou Jesus, talvez a sua situação não vai ser resolvida. Interessante, porque à medida que nos aproximamos de Jesus, com diversas motivações, e isso não é novidade, não é novidade nos nossos dias, não é novidade nem para Jesus aqui, porque Jesus estava lidando diretamente com isso. Multidões, muita gente procurava Jesus para receber uma bênção de Jesus. Procurava Jesus não pelo que ele era, não pelo que ele tinha para falar, mas procurava Jesus porque Jesus tinha alguma coisa para resolver na vida. As pessoas fazem isso hoje ainda. As pessoas fazem isso nas igrejas evangélicas reformadas, as pessoas fazem isso nas igrejas neopentecostais, por isso que muitas estão cheias. As pessoas fazem isso em outras religiões também. As pessoas fazem isso em clubes sociais, em academia, em procuras por uma vida mais saudável. As pessoas fazem isso constantemente, ou seja, estamos procurando coisas e pessoas que de alguma forma resolvam, cure a minha dor, estanque esse sangue que está tirando as minhas forças espirituais, resolva de imediato o nosso problema. E mais do que naquela época, porque se Jairo estava ansioso, ou essa leitura que eu faço, de que à medida que a narrativa vai contando a evolução do processo, Jairo vai ficando mais ansioso, esperando que Jesus chegue, até que a sua esperança ela está
findando quando dizem para ele que a sua filha morreu, e quando Jesus diz que ela não morreu, só dorme, até ele e sua esposa e as pessoas estão ali meio que rindo, sem acreditar do que está acontecendo e tudo mais. Mas talvez ainda mais do que Jairo, nós ainda somos mais ansiosos, porque a nossa cultura, a vida que a gente vive dentro da cidade, na velocidade que a gente vive, nós somos criados e nós somos formados para sermos mais ansiosos, para vivermos a cultura do instantâneo, aquele macarrão que em 3 minutos fica pronto, e é uma delícia, não é? Só que não, bota um temperinho ali bem saudável e tem a gente não sabe esperar mais, não sabe. Nós não sabemos esperar 10 minutos para resolver um problema. Nós não sabemos esperar numa fila de banco mais. Nós resolvemos tudo facilmente no celular ou na internet. Nós não sabemos esperar quando a internet não está funcionando bem. Já ficamos agoniados. Aquela mensagem de WhatsApp que fica rodando ali, e você reinicia várias vezes o WhatsApp, às vezes desliga e liga o celular, porque não sabe esperar o reloginho até que a coisa funcione. A gente não sabe esperar um sinal de trânsito, a gente não sabe esperar uma fila para um almoço, a gente não sabe esperar uma fila para uma compra de algum supermercado, a gente não sabe esperar as coisas mais básicas da vida. Alguém que se atrasa por alguma razão e a gente já perde a paciência, já perde o dia. A gente não sabe, nós somos criados para sermos escravos dessa coisa chamada tempo, chamada relógio. Modernidade, ela de alguma forma grita para todos os cantos da terra de que Deus não existe, mas estabelece os seus deuses, e um dos deuses da nossa época, com certeza, é o tempo, é o relógio. Nós somos sim muito ansiosos. Alguns caem o cabelo, outros roem as unhas, outros ficam com a pele manchada, outros ficam vermelhos, outros ficam com tudo isso ao mesmo tempo, outros ficam sem falar com o cônjuge, outros ficam brabos e querendo matar o primeiro que aparecer na frente, bater com o carro, alguma coisa a gente quer fazer. Mas o fato é que com as coisas tão pequenas e tão simples, a gente não consegue lidar, porque vivemos nessa cultura moderna, de que as coisas são muito fáceis. A tecnologia aparentemente oferece as coisas para a gente muito rapidamente, só que os processos da vida não acontecem tão rapidamente quanto a internet. Os processos da vida não são 4G, não tem Wi-Fi, não são globalizados. Os processos da vida não são instantâneos. Muitas vezes eles são aquela conta-gotas, que vai acontecendo aos poucos e aos poucos. E é verdade que tem um perigo nisso, porque muita gente, quando está sofrendo, torna o sofrimento o seu Deus, e não quer se livrar do sofrimento, quer vivenciá-lo cada detalhe como se ele tornasse a gente mais importante, mais amado, mais valorizado, mais ajudado. É verdade que isso tem um perigo também, mas por outro lado, o fato é que as coisas na vida da gente não acontecem como um macarrão, um miojo, e não acontecem como no filme Clique, em que a gente tem um controle remoto nas mãos e faz as coisas funcionarem do jeito que a gente quer. As coisas muitas vezes acontecem, ou na maioria das vezes acontecem, através de um processo. Os sentimentos ruins no coração e na alma da gente, muitas vezes não são curados instantaneamente por Deus, mas são envolvidos num processo. As circunstâncias ruins ao meu redor, elas não são resolvidas rapidamente, mas muitas vezes elas demoram.
Os problemas lá no meu trabalho, com o humor daquelas pessoas que trabalham comigo, ou com os prazos que estão para vencer, ou com as cobranças que a gente tem, ou com as desestruturas que estão acontecendo, elas não são resolvidas do dia para a noite. Queria muito ir dormir, no outro dia chegar no trabalho e as coisas estarem do jeito que eu gostaria, mas a verdade é que quando a gente chega lá, muitas vezes, está até pior. As coisas em casa também não acontecem como um macarrão miojo. Na verdade, as coisas em casa acontecem também através de um processo. É um processo no coração do pai, da mãe, do filho. É um processo de relacionamento. É um processo em que um ferro e outro ferro está se afiando, e nesse processo dói muitas vezes e demora. Não acontece do dia para a noite. As coisas na igreja, as coisas na nossa vida espiritual, fazem parte de um processo. Mas muitas vezes nós sofremos, não por causa do processo que traz um sofrimento para a gente esperar em Deus, mas muitas vezes nós sofremos ainda mais pelas expectativas e pelas ansiedades e pelo controle para que a coisa seja resolvida rápido do meu jeito. Mas infelizmente não é assim. Até porque, e eu creio que é o ponto mais importante nesse sermão e nessa narrativa de Jesus, as coisas com Jesus não acontecem instantaneamente, muitas vezes na vida da gente, como está acontecendo na vida de Jairo, porque esse processo em que a coisa está acontecendo é o processo em que Deus está se revelando para a gente. É quando a gente está aprendendo a dormir e crer em um Deus que Ele trabalha por aqueles que dormem e esperam nele. É quando a gente está aprendendo a plantar durante tempos e tempos e anos, e de repente não consegue ver, não consegue visualizar os frutos do plantio. Você está batalhando no seu trabalho, na sua casa, na sua vida espiritual, mas parece que as coisas começam a andar e de repente elas caem de novo. Começa a acontecer uma coisa boa, de repente volta. Você começa a dar um passo, 2 passos, de repente sente como se tivesse voltado 10, 20 passos para trás, ou 10, 20 passos para longe de Deus, ou para longe das metas e caminhos que a gente estabeleceu para a vida da gente. E a verdade é que Deus não está lá no céu meio que como se estivesse brincando com a gente, dizendo assim, como a gente faz muitas vezes com os filhos, com as crianças, cria expectativa nela e de repente esconde a coisa para que ela fique doidinha atrás daquele brinquedo ou atrás daquele presente, e ela dorme e acorda pensando naquele presente. A gente viajou aí, eu e minha esposa, de férias semana passada, prometemos um presente às nossas filhas. E eu vou contar uma situação muito triste. E um dia ela acordou, a mais novinha, Luísa, chorando. Eu achei que ela estava com saudade. Eu estava chorando porque ela sonhou que a gente não levava o presente dela quando voltava para casa. Porque papai e mamãe não vai trazer o meu presente. Ela disse lá o que era e disse, rapaz, tá vendo aí como é? Assim, criança é assim, a gente faz isso com as crianças. E a gente às vezes acha que Deus está fazendo isso com a gente, né? Meio que mexendo as coisinhas para que elas saiam do lugar, para que a gente fique doido, para que a gente fique ansioso. E na verdade, Jesus não está mexendo as coisas ou tirando as coisas do lugar, como muitas vezes Ele faz, para que a gente fique doido, para que a gente fique ansioso, para que a gente se perca, para que a gente perca a fé, para que a gente se rebele contra Deus, para que a gente sofra mais, para que a gente torne o sofrimento um ídolo na vida da gente. Mas Jesus muitas vezes mexe nas coisinhas para que a gente aprenda que de fato as 3 coisas andam juntas: o amor, a fé
e a esperança. O amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não é somente aquele sentimento que a gente tem para com as pessoas, para com as coisas que a gente tem, mas esse amor é o amor de Deus que vai inundando o nosso coração e nos dando força para crer, suportar e esperar por todas as coisas e em todas as circunstâncias. Nessa caminhada que Jesus tem com Jairo, esse chefe da sinagoga, e com aquela mulher que está ali há 12 anos sofrendo, nessa caminhada que Jesus tem com esses dois, ou com essa família e com essa mulher, Jesus diz aos dois a respeito da fé: creia. A mulher, ele diz: a tua fé, ela te salvou, porque no reino de Deus, salvar e curar são sinônimos. Jesus não está somente curando, mas está salvando. O reino de Deus está chegando à vida daquela mulher. Mas também ao homem, Jesus diz: não tenha medo. Aquilo que mais atormenta a vida da gente, juntamente com a ansiedade, é o medo, é a insegurança. Não tenha medo, mas creia. Tenha fé, creia somente. Interessante, porque se nós formos pensar como essas coisas se encaixam, normalmente a gente vai colocar a esperança em primeiro lugar, especialmente nós brasileiros, que temos uma característica: somos otimistas, não desistimos, acordamos pensando que o dia e a vida vai melhorar. Só que a Bíblia coloca a esperança normalmente em último lugar. Se você ler, por exemplo, Romanos, no capítulo 5, você vai ver que a esperança, ela vem depois da perseverança. Vem a tribulação, vem a perseverança, vem a esperança. E a esperança vem depois da perseverança, porque a esperança, ela não é um sentimento de otimismo, de alguém que apenas acha que a vida vai melhorar, que as coisas vão melhorar. Mas a esperança vem depois da perseverança, vem depois da tribulação, justamente porque a esperança vem recheada para a gente da fé, do amor, do trabalhar de Deus, dos caminhos que Jesus tem trilhado com a vida da gente. Jesus cura essa mulher, de certa forma é de uma vez, mas ele está lidando com uma mulher que está há 12 anos perdendo as suas forças, há 12 anos com a vida minguando, há 12 anos investindo tudo que ela tem. Ela investiu sua poupança, ela provavelmente, você sabe como ela envolveu a sua família, talvez vizinhos, muita gente estava envolvida para resolver o problema daquela mulher, mas durante 12 anos, não é pouco tempo, irmãos, não é pouco tempo. Nós não conseguimos passar 24 horas sofrendo, imagine 12 anos. Uma semana. Você imagina quando a crise chegou na sua casa e você está uma semana sofrendo. Você pensa em fazer de tudo, é ou não é? Pensa de tudo. Alguma coisa eu tenho que resolver. Um mês, o sofrimento está permanecendo, a luta, e você está esperando, e as circunstâncias não melhoram. E você está batalhando, e não tem ninguém batendo palma para você, não tem ninguém anotando o que você está fazendo, não tem ninguém olhando. Um mês, 30 dias, 6 meses, um ano, 12 anos, muita coisa muda. As rugas chegam, cabelos brancos, cabelos caem, corpo muda. A fase da vida, dependendo da sua idade, vai mudando também com 12 anos. Muita coisa acontece durante 12 anos. 12 anos, mas Jesus toca essa mulher. E quando Jesus toca,
De uma maneira milagrosa, Jesus cura e restabelece o vigor. Não é somente o vigor físico, mas restabelece o vigor espiritual. Porque essa mulher curada, ela não é mais considerada imunda. Essa mulher tocada por Jesus, ela agora foi purificada e a sua vida espiritual pode se desenvolver também, de uma maneira livre na sociedade. Enquanto isso, aquele cara está lá. O cara era importante, aquela mulher não tinha nome. Mas para Jesus, tanto um como o outro, ou tanto uma situação como outra, não tem importância. Na verdade, muitas vezes Jesus faz assim com a gente, ou a gente que vai ganhando posses, ganhando importância, achando que pode, achando que tem o poder, que tem o controle. Muitas vezes Jesus faz isso com a gente. Ao invés de resolver o problema instantaneamente, nesse processo, Jesus vai humilhando e quebrando o coração da gente. Porque ao invés de Jesus estar apressado para resolver o problema, talvez o cara mais importante naquela cidade, economicamente falando, religiosamente falando, aquele cara que tinha poder para colocar Jesus num palanque, e Jesus poder pregar para as pessoas, Jesus cura uma mulher anônima e imunda. Porque o dinheiro daquele rapaz, daquele Jairo, seu status, não conseguia controlar e manipular nem as circunstâncias ao seu redor, nem muito menos Jesus. Mas Jesus está determinado a ir na casa de Jairo também. Jesus não tem a obrigação de fazer com que os problemas nessa vida sejam todos resolvidos. Mas a novidade é que muitas vezes Jesus resolve. E chegando na casa de Jairo, quando já estava a situação no chão, quando não tinha mais jeito, Jesus disse para aquela menina: levanta-te. E ela acorda, e aquela criança, por causa da presença de Jesus, aquela criança que estava morta, torna a viver. Interessante, porque um milagre como esse, Jesus poderia ter chamado todo mundo para ver. Todo mundo. Abre as portas, traz a cama dessa menina aqui para a rua, porque tinha gente que só. Tinha músico lá, músicos que ganhavam dinheiro para tocar nos velórios. Estavam lá, já tinham chegado, porque Jairo era um cara bem de vida. Estava tudo lá. O velório já estava montado, já estava acontecendo. Jesus podia trazer tudo e vamos divulgar e chamar todo mundo para ver o que vai acontecer. Mas ao invés de Jesus fazer isso, Jesus vai até o quarto, chama 3 discípulos, que são Pedro, quem mais? Tiago e João. É como que obrigatório, quando a gente fala Pedro, já vem junto Tiago e João. Está lá no barquinho, né? Tá lá, chama eles para o secreto do quarto, chama o papai e a mamãe, e o milagre acontece justamente no secreto. E Jesus diz assim: não divulga muito, não está no tempo ainda, não é o tempo. O amor tudo espera. Não é porque Jesus é aquele que está tendo prazer no nosso sofrimento, mas o amor tudo espera, é porque através da espera nós vamos sentindo o amor de Deus, nós vamos perseverando, e à medida que perseveramos, a esperança vai renovando, vai se renovando no nosso coração. À medida que a espera acontece, nós somos mais e mais desafiados a confiar não no status quo, no dinheiro, no nome,
na situação econômica que eu tenho, no controle nas mãos que eu tenho de determinada situação. Mas à medida que a espera acontece, eu estou sendo desafiado a lançar fora essas muletas, essas falsas seguranças que a gente vai adquirindo na vida, até o ponto da gente se apresentar completamente desnudo na presença de Jesus, no secreto. Aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, a recompensa de vocês está no secreto. Teu Pai vai te recompensar, é lá no secreto. É lá no íntimo do seu coração, quando as volições, quando os sentimentos, quando a fé está sendo muitas vezes questionada, a confiança em Deus. É lá no secreto que Jesus age. E Jesus cura. Manifesta naquela casa um amor tão profundo e tão igual àquele que ele manifestou na vida daquela mulher. À medida que nós esperamos em Deus, ao invés de nos sentirmos ou de sentirmos que Deus é contra nós, nosso coração é desafiado a nos converter e perceber que Deus é por nós. Como Paulo falou aos Romanos, se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? À medida que esperamos, sentimos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo continua trazendo uma série de perguntas ali no capítulo 8 de Romanos. Mas todas aquelas perguntas ele faz logo depois de dizer que todas as coisas cooperam para o bem. A traição, a perseguição, a perda, a doença, até mesmo os 12 anos de hemorragia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque à medida que essas coisas estão acontecendo, nós estamos sendo forjados mais à imagem de Jesus. E isso, ao invés de fazer ou de criar revoltas, revolta contra o marido, contra a esposa, contra a igreja, contra o pastor, contra os presbíteros, contra a líder da SAF, contra o pessoal do louvor, contra o meu chefe no trabalho, meu primo, minha tia, contra Deus e o mundo. À medida que esperamos em Deus, o amor de Deus vai transbordando em nosso coração. Nós vamos aprendendo a nos apegar às coisas essenciais da nossa espiritualidade, a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. Porque foi por amor que Jesus veio, morreu na cruz, e a fé está fincada nesse amor. E é por causa dessa fé que nós podemos ter esperança em Jesus. E podemos amar. E podemos amar até quando as circunstâncias não estão a nosso favor. Podemos amar quando o nosso coração não quer amar. Podemos amar quando nos sentimos rejeitados, traídos, apunhalados pelas costas, para que à medida que amamos, também o Senhor cure, transforme o nosso coração. Vamos orar? Queria convidá-lo a fechar os olhos, baixar sua cabeça. De repente, você não está com o fluxo de sangue há 12 anos. Sua saúde está muito bem, obrigado. Mas tem uma dor que está fazendo o seu coração jorrar sangue há muitos anos. E essa dor, ela vai sendo afundada pelo ressentimento, pelas revoltas, pela falta de perdão. E vai fazendo jorrar sangue, sangue. E à medida que você fala, e à medida que você busca ajuda, acha que está ficando mais forte, mas está ficando mais fraco. Anêmicos, espiritualmente falando. Anêmicos, fracos, sem força, sem vigor, para se levantar, para andar com Deus, para gastar a vida pelos outros, para a glória de Deus. E você pode hoje aqui, ao invés de voltar para casa com o coração sangrando,
ser tocado por Jesus, ser curado por Jesus, ser salvo por Jesus. Você pode orar: Senhor, cura-me. O amor tudo espera. Cura-me com teu amor. Nesse tempo de medo, ansiedade, espera tão difícil. Mas também você está aqui pensando que não está sangrando o coração, mas as coisas não acontecem na sua vida. Acontecem na do seu vizinho, na do seu irmão. As pessoas ligam para você para dizer isso. Está vendo como é na vida dele, na vida dela? Mas não acontece na sua vida. Parece que o tempo não é 24 horas, é uma eternidade, as coisas não acontecem. Talvez elas não aconteçam hoje nem amanhã, mas você pode renovar a esperança no Senhor Jesus. Ele é o plano melhor, Ele nunca chega atrasado. Ele trata conosco no meio desses caminhos que a gente trilha, para que a gente possa confiar mais, esperar mais, caminhar mais, amar mais, se gastar mais, se amar menos, ter menos orgulho, ter menos ressentimento do mal, não procurar os próprios interesses, nem se conduzir inconvenientemente. Você pode também orar: Senhor, toca em mim, na minha filha, no meu dinheiro, no meu trabalho, nesse curso que nunca acaba, no meu namoro, nas minhas amizades. Toca, Jesus. E mesmo que a situação seja de morte, faz ressuscitar. A minha empresa, o ministério que o Senhor me deu, faz ressuscitar em amor, fé e esperança. Você pode orar no seu coração. Senhor, nós estamos na Tua presença, maravilhosa, doce. Sabemos, Pai, que na Tua presença sempre é tempo de recomeçar e renovar a esperança, as forças, o vigor, a fé. Sempre tempo, Senhor. Nunca é demais, nunca é tarde. Nunca o Senhor está com os braços fechados, uma cara emburrada. Está sempre com os braços abertos para nos receber, nos dar novas vestes, um novo anel, novos calçados para a gente viver como reis, como rainhas, como filhos do Senhor aqui na terra, Pai. Senhor, vem com o Teu poder, com a Tua graça. Mesmo que de forma suave, como um vento, uma brisa, e age em nosso coração. Toca-nos, cura-nos, sara-nos. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Mesmo que esteja dentro de nós, que o Senhor mude. Que o Senhor nos faça a imagem do Teu Filho, nos ensina a esperar, a Te amar.
Nos ensina a perceber e a sentir o Teu amor e a nos envolver com a Tua glória aqui na terra. Ó Deus, abençoa, Pai, cada um de nós aqui. Nossa casa, nossa família, nosso trabalho, a empresa, as finanças, os relacionamentos, o ministério, tudo, Senhor. E aquilo que está morto, sem esperança aqui hoje nesse lugar, faz ressuscitar para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.